Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 22, frustrado, Peixoto saiu da reunião espírita procurando uma resposta para tudo o que havia acontecido. Mas ao invés de concluir que o maior responsável por aquelas manifestações desequilibrantes tinha sido ele, preferiu encontrar fuga da sua consciência em outra explicação. A culpa era de Jurandir, o dirigente, que estava deixando a casa desprotegida, e por causa disso, os obsessores o pegaram desprevenido na reunião. Achando um culpado, iria falar com os outros médiuns para colocar a reputação do dirigente em xeque. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Depois que saiu do centro espírita, extremamente abalado, Alceu não podia voltar para casa naquele estado. Sua esposa logo perceberia a brusca alteração emocional. Apesar de estar acostumado às pressões do mundo dos negócios, jamais estivera diante de tão complexas questões simultaneamente. Precisava de tempo para pensar. Então resolveu procurar conhecido restaurante onde, em ambiente tranquilo e ao influxo de alguma bebida relaxante, recobraria um pouco do equilíbrio, entre baforadas de seu cigarro favorito. Ao lado dele, entidades inferiores enxameavam seus pensamentos. Não falamos que você não deveria ir, seu burro, intuía a principal delas, espírito de parca evolução e interesses idênticos aos de Alceu. Bem feito, tomou na cabeça, porque além de um idiota, é teimoso. Num mecanismo automático muito comum dos processos obsessivos já instalados, Alceu repetia mentalmente as mesmas ideias, falando de si para consigo mesmo. Eu sou mesmo um burro, um idiota. Nunca deveria ter me metido nestes negócios de espiritismo. Fui procurar e acabei encontrando. Sempre pensei que fosse uma questão de a gente pagar para conseguir o que queria e pronto. Que eles fossem pedir umas velas, umas comidas quaisquer, algum dinheiro e só. Você pensa que esses lugares não são perigosos? Que representarão a solução fácil para seus problemas? Pois fique sabendo, seu imbecil, que há certos lugares muito perigosos para todos. Tão perigosos que não entramos com você. Tá pensando que a gente é doido? Se você quer se meter com os luminosos, vai acabar queimado por tanta luz. E o singular diálogo prosseguia enquanto a bebida ia fazendo efeito. O que mais incomodava o pobre Alceu, espírito mesquinho e acostumado aos jogos de interesses, era o fato de que sempre conseguira a absolvição dos ilícitos praticados no passado à custa de oferendas feitas nos templos religiosos nos quais comparecera. Ele que, além de ter sido ingrato funcionário, de ter fraudado a confiança do antigo patrão e, em consequência, ter contratado a morte de 2 inocentes, julgara que de tão graves atitudes conseguiria safar-se, ofertando alguma fagulha de sua fortuna às igrejas tradicionais, sendo por elas considerado um benfeitor, digno dos maiores elogios. Mas que malditos sortilégios esses espíritas utilizam para fazer levantarem do túmulo as almas penadas? Não sei se Peixoto poderia saber de minhas relações sexuais, de meus problemas administrativos e minha forma de tratar meus funcionários. Talvez alguém pudesse ter lhe contado. Quem sabe minha própria esposa, aquela cobra? Mas estou seguro de que ninguém sabe de fatos tão graves quanto os que envolvem Gonçalves e sua mulher. Por que as diatribes de Satanás se apresentou um maldito velho a me cobrar da consciência as coisas de um passado tão distante? Já se passaram 3 décadas. Eu nem mesmo era casado, nunca revelei tais fatos a ninguém, nem mesmo aos diversos padres que já passaram pela catedral, sempre desejosos de que nos confessássemos para a obtenção da salvação através das penitências. E olha que já deixei uma pequena fortuna nas doações que fiz para as inúmeras reformas. Sou tido como o maior benfeitor da comunidade religiosa, apesar de sempre solicitar o anonimato. Se gostam de alardear o meu nome aos 4 ventos, o fazem contra minha vontade, porquanto sempre peço o contrário.
E mesmo assim, como pode me aparecer o Gonçalves e me tacar na cara essas coisas? Imagina se houvesse algum juiz, algum promotor ou qualquer autoridade policial naquela sala, escutando aquelas revelações tão secretas. Puxa vida, será que não havia? Eu não conhecia ninguém lá dentro, além do idiota do Peixoto. Aliás, esse interesseiro cujo maior interesse em mim era sobre o meu dinheiro, certamente que me prestou um grande favor. Com a sua conduta tão baixa, deu-me a excelente desculpa para me afastar de sua labiosa armadilha, através da qual certamente pretendia me ajudar, para depois me arrancar algum dinheiro pelos favores prestados com essas rezas. Eu conheço bem esse tipo de gente, sempre dando uma mão para esperar receber algo da outra. Só ao pensar nas coisas criminosas que fizera há tanto tempo já deixava o seu nervoso. Quanto mais imaginar que tais pessoas mortas poderiam ainda continuar por aí denunciando seu crime, comandando seus negócios, como afirmara o próprio Gonçalves. Isso era algo inimaginável. Morto era morto e vivo era vivo. Mas as provas que tivera naquela noite eram incontestáveis. Só ele sabia daquelas verdades. Nem mesmo seu advogado fora informado de que a morte dos velhos foram encomendadas e pagas por ele próprio. Mesmo os bandidos que a haviam cometido, poucos meses depois haviam sido mortos também, em um enfrentamento com a polícia, segundo noticiaram todos os jornais da época. Não restavam testemunhas. O que devo fazer? Disse que iria denunciar aquele antro de enganadores, mas acho que se mexer nesse negócio, as coisas vão piorar, ainda mais para o meu lado, meditava temeroso o empresário. Eu nunca acreditei nessas coisas de espiritismo, mas, por via das dúvidas, a gente nunca pode ter certeza. Isso mesmo, murmurava o obsessor ao seu ouvido. Deixe essa corja de intrometido sossegada. Mas dia ou menos dia acabam encontrando o que merecem. Além do mais, você tá com medão danado, hein? Corajoso, hahaha! Explodiu a gargalhada da turma ao redor do empresário, que se imaginava sozinho naquela mesa de restaurante quase vazio. Mais de 30 entidades o assediavam, entre elas Gonçalves, a esposa assassinada, os 2 ladrões contratados para matá-los, entre outros diversos prejudicados ao longo de sua vida de homem bem-sucedido, como se orgulhava de dizer aos seus mais próximos. Bem, vou deixar esse povo macumbeiro, feiticeiro ou sei lá que raio de coisa quieto em seu lugar, desde que eles também não me venham provocar. Mas e quanto ao Gonçalves? Como faço para me livrar dessa perseguição? Será que ela é real? Afinal, ele é versado em teologia e certamente entende disso mais do que eu. As goladas do bom uísque e a nicotina tinham produzido o efeito narcotizante já conhecido, graças ao qual Alceu recuperara a calma para tomar o rumo de casa. Precisava dormir um pouco antes dos embates do novo dia. Todavia, ainda assim, aquela seria uma noite muito agitada. Seus pensamentos giravam em sua cabeça e as poucas vezes em que seu espírito se desprendia do corpo, via diante de si o velho Gonçalves, irônico e ameaçador, obrigando-o a voltar rápido para a organização física, onde despertava agitado. Como dormia sozinho em um quarto isolado, a esposa não testemunhava seu sono turbulento. No entanto, tudo aquilo era mais do que simples fruto de sua imaginação. No fundo, sabia que tais imagens bizarras tinham muito a revelar aos seus sentidos lúcidos. Era a volta da consciência amortecida aos seus estados de lucidez, onde primeiro a culpa, depois o arrependimento e, por fim, o trabalho de recuperação através da prática do bem cooperariam com Alceu para a transformação real. Depois de tantos anos envolvido pelos prazeres e desfrutes, farras e passeios, carros e bebidas, agora que se vira frente a frente com sua pior vítima, saber que ela o esperava para o ajuste de contas fazia seu sossego desaparecer, e o sono se tornara um tormento, porque, cada vez que desejava descansar, repetia-se a cena de perseguição de Gonçalves, esperando para sua vingança. A duras penas, estava descobrindo que o crime é a armadilha que prende o criminoso. Foi neste estado de desajuste que Jerônimo e Adelino foram encontrá-lo, na luta para tentar descansar um pouco.
No fundo, Alceu e todos os outros eram sócios no mal ou no crime. Ele havia feito o que fez para ficar rico, mas Gonçalves, mesmo do lado de lá da vida, o usava como seu empregado. A vingança que o espírito ia construindo para seu algoz era lenta e cruel, uma vez que envolvia a perda de tudo, da família, do sossego, da saúde mental e, por fim, da própria vida. Depois de se impor pelos laços vibratórios da sintonia no mal, Gonçalves estimulava as fraquezas de Alceu a fim de que infringisse os comportamentos corretos para os excessos de seus desejos. Perderia o respeito por si próprio, atrairia pessoas inescrupulosas para o seu ambiente pessoal, destruiria a harmonia do lar, arrasando o próprio casamento, para que depois de tudo perdido, sugerisse ao ex-empregado que tirasse a própria vida, a fim de terminar seus dias no abismo do suicídio, continuando a pagar por suas maldades. Ao perceberem que Alceu permanecia agitado mesmo depois de ter se contaminado com o álcool e as toxinas maléficas do cigarro, Jerônimo se acercou do infeliz e, aplicando-lhe passes magnéticos, conseguiu diminuir sua agitação, mantendo seu espírito justaposto ao corpo carnal, de forma que os seus perseguidores espirituais pensassem que não havia conseguido pregar o olho. Considerando que seus intentos haviam sido atingidos, tais entidades se dariam por satisfeitas. Então, ávidas para aproveitar o restante da madrugada, muitas delas partiram em busca dos antros de prazer ou emoção onde iriam desfrutar o tempo de escuridão que lhes restava, junto aos outros encarnados emancipados pelo sono, permitindo que Alceu ficasse sem companhias. Quando a maioria delas partiu, restando apenas Gonçalves e o obsessor principal, Jerônimo se fez visível para ambos. Assustados com a intensa luminosidade, afastaram-se para um canto do quarto, levando imprecações e xingamentos, enquanto comentavam um com o outro. Deve ser algum dos enviados de lá, do antro da luz, onde o nosso idiota boneco se meteu esta noite, falou o comandante da perseguição. Acho que deve ser mesmo, respondeu Gonçalves. Eu não tive muito tempo de ver nada naquele lugar. Só sei que alguém me levou até aquela mulher alto-falante, dizendo que poderia falar tudo o que desejasse, que ela repetiria. Saia daqui, alma penada! Este lugar é nosso, gritou o outro na direção da luminosa entidade. Observando o medo dos dois remanescentes, Jerônimo os acalmou, dizendo: Estamos aqui em missão de paz, meus irmãos. A paz de vocês é guerra para nós, respondeu o mais arrogante dos dois. Pois não os vemos como os nossos inimigos. Estamos desejando compreender os motivos que levam vocês e Alceu ao tormentoso patamar da loucura. Não somos loucos, somos vingadores, isso sim. Fomos vítimas de um louco e enlouquecemos no ódio que nos faz estar aqui para o devido acerto de contas. E não vamos deixar que os anjos venham a se meter em nossos negócios, porque certamente devem estar muito mal informados a respeito desse traste, se estão procurando defendê-lo. Conhecemos todos os problemas pelos quais vocês passaram, tanto quanto sabemos das responsabilidades de Alceu na dor de vocês. No entanto, as dores existem para que um dia passem. Nos parece que os dois irmãos gostam de cultivá-la, ainda que reclamem de sua causa, utilizando-a como desculpa para a sede de vingança. Continuam infelizes e doentes, mesmo depois de décadas de perseguição. É que o infeliz ainda não sofreu tanto quanto precisa. Estava na fase do desfrute e somente agora começa a fase da derrocada. Começará a perder a família e com isso grande parte dos próprios bens. Depois perderá todo o negócio, perderá os amigos, perderá a consideração dos outros, perderá a saúde e, por fim, perderá a vontade de viver. Observando a dureza das entidades, Jerônimo não se animou em discutir, limitando-se a informar. Estamos aqui para ajudar a todos. Caso queiram me acompanhar, estão convidados. Caso não o desejem, fiquem por aqui que, dentro de algumas horas, traremos Alceu de regresso. Olhando a luminosa entidade cuja beleza impressionava, desestimulando qualquer oposição, o obsessor principal respondeu: Vixe, tá pensando que a gente é burro mesmo?
Pois saiba de uma coisa, esse cara aí é nosso. Trate de trazê-lo de volta porque a gente sabe que os anjos não obrigam ninguém a fazer o que não deseja. Ele está conosco porque nos chama, mas tenho certeza de que quando voltar vamos piorar muito o tratamento sobre ele. A escolha é sua. Que assim seja. Não digam depois que não foram convidados para modificar seus caminhos, respondeu Jerônimo, sereno e piedoso. Tomou então o perispírito de Alceu em seus braços e, acompanhado por Adelino, que não era visto pelas duas entidades assustadas, deixou o recinto em direção ao centro espírita. A noite ia alta e os trabalhos da casa, como de costume, se multiplicavam no atendimento dos necessitados. A chegada de Jerônimo, conduzindo o pobre e desajustado Alceu, não causou surpresa aos dirigentes da instituição. Já esperando por sua chegada estavam também Peixoto, Cássio, Moreira e Geralda, trabalhadores comprometidos com as entidades inferiores que agora fora do corpo ali estavam para serem informados das derradeiras orientações. Cada um possuía um tipo de lucidez maior ou menor sobre o encontro naquele ambiente. O menos preparado para isso era Alceu, que era mantido sob a proteção direta de Jerônimo, para que, por ele sustentado, tivesse clareza de pensamento e entendimento no aproveitamento daquelas horas importantes. À frente de todos, Ribeiro, Bezerra e Adelino, seguidos, logo depois, um pouco mais afastados, por Jurandir, Dalva, Alberto, Lorena, Meire, Cornélia, Horácio, Plínio e Alfredo, que se posicionavam em semicírculo para os entendimentos daquela hora. Ribeiro tomou logo a palavra para aproveitar aqueles breves momentos. Filhos queridos, vocês são trazidos aqui nesta hora importante de suas vidas para decisões muito sérias, que modificarão para melhor ou para pior o destino de seus espíritos. Por isso, abram bem os ouvidos e escutem, com a mente e o coração, aquilo que nosso amorável Paizinho irá lhes comunicar. Dito isso, cedeu o espaço para a palavra do generoso Bezerra. Meus queridos filhos, a hora da vida é cheia de alegrias e oportunidades. Na sua infinita bondade, Deus nos concedeu a inteligência e o sentimento para desenvolvê-los a fim de que nos garantissem a capacidade de escolher com conhecimento de causa. Seus destinos estão em suas próprias mãos. Tocados pelos interesses imediatos, suas almas estão se distanciando do caminho do bem, ao elegerem o negócio com os sentidos no lugar das responsabilidades morais com o próprio burilamento interior. Então, deliberamos reuni-los neste momento para este último encontro. Dirigindo-se agora especificamente a cada um deles, Bezerra procurou ser claro e direto, facilitando a fixação dos ensinamentos. Alceu, bendita a hora em que os fantasmas do passado podem ser exumados da consciência que pensamos ser apenas o velho caixão de ossos acabados. Aproveite, meu filho, a notícia da responsabilidade, antes que o caminho se torne mais áspero. Seus adversários o espreitam, e por mais que tentemos fazer o bem em seu favor, todos estamos na hora das próprias decisões. Se parar de se iludir ou de procurar justificativas fáceis para fugir da responsabilidade, demonstrará o desejo de se melhorar e estará à altura do auxílio que Deus lhe oferece todos os dias. No entanto, se desejar seguir outro caminho, prepare-se para as dores e as transformações indispensáveis que a hora na Terra comporta para todos. Informe-se sobre a doutrina amorosa que dá voz aos mortos e entenda que nossos desafetos se transferem de dimensão, mas nossas dívidas seguem conosco para onde formos. Não é mais a hora das aparências de bondade. Agora é o momento da bondade divina pulsar dentro, em seu íntimo. Nenhum crime é grande demais para o coração de Deus, desde que o arrependimento do filho seja verdadeiro e seu desejo de reparação igualmente sincero. Voltando-se para os outros 4, considerou paternal. Filhos de minha alma, temos estado juntos nessa jornada de construção do novo homem, durante todos estes anos. Depois de muitos trabalhos e aprendizados variados, estamos sendo chamados à aferição de nosso aproveitamento efetivo.
As portas da casa do Pai nunca se fecharão para nenhum de seus filhos. No entanto, existem escolas adequadas para cada tipo de estudante, bem como salas de aula com metodologias distintas de acordo com as necessidades de despertamento. Até agora, vocês têm sido admitidos aqui como trabalhadores de boa vontade, através dos quais outros infelizes encontram o caminho. No entanto, vocês têm desperdiçado as oportunidades de caminhar pela estrada que tem aconselhado os outros a percorrerem. Anos e mais anos têm sido testemunhas do descaso com que tem tratado a divina mensagem. Contaminados pelos interesses materiais nas diversas áreas da personalidade, suas condutas têm demonstrado a falta de dedicação à obra divina. Como seria de se esperar? Diante de tais circunstâncias, e uma vez que não existe violência na casa de Deus, foram trazidos até aqui hoje para que sejam informados de que, a partir de hoje, para nós, não possuem mais vínculos de trabalho espiritual com esta instituição. Poderão aqui permanecer e, se modificarem suas inclinações, se vencerem a insinceridade, se tornarem irmãos mais verdadeiros de seus companheiros, se pararem de viver vidas duplas, triplas ou múltiplas aqui dentro e fora daqui, se as suas transformações morais forem de tal monta que atestem o grau de sinceridade de seu arrependimento, poderemos recebê-los novamente no círculo dos trabalhadores devotados da causa. No entanto, mantê-los sob este compromisso tão grave, sem que se conduzam como deveriam, seria agravar os efeitos dos desatinos que têm praticado por livre e espontânea vontade. Diante da lei, até agora, vocês têm sido classificados como servos de Deus, tramando contra a obra de Deus. Tentamos estender-lhes todo tipo de auxílio para que modificassem essa situação. Como nada mudou seus comportamentos, a última ajuda possível que nos resta é liberá-los dos compromissos para que suas atitudes equivocadas pesem menos sobre seus ombros, nas horas da apuração das responsabilidades. Quem sabe, com isso, obtenham uma consequência menos desagradável quando lhes tocar caminharem rumo aos próprios destinos. Estamos, pois, desligando-os desta casa a benefício de vocês próprios, e não por causas outras, como a mágoa ou o ressentimento enraizados nas atitudes do passado, ou naquelas que estão pretendendo tomar contra a instituição. Saberemos compreendê-los como irmãos envolvidos pelas coisas do mundo, dos quais não quiseram se divorciar adequadamente, como aquelas que, servindo a Deus e a Mamon, tentaram conciliar as coisas celestes com as coisas mundanas, sem o conseguirem. Não se esqueçam de que, doravante, os efeitos de seus atos não poderão ser abrandados por nosso amparo, nem nossos conselhos poderão ser ouvidos em seus pensamentos. Uma vez já ter ficado claro, não apreciarem esse tipo de aconselhamento. Daqui para frente, seus atos atestarão plenamente o que são, seja no bem, seja no mal. Que Jesus os ilumine sempre, filhos queridos. Quem sabe um dia nos encontraremos novamente no mesmo lado da luta. A palavra singela e fraterna de Bezerra escavava aquelas almas que, diante daquele luminoso espírito, pareciam apequenar-se nas misérias que guardavam dentro de si mesmos, iludidas sobre a manutenção de tais segredos diante dos olhares superiores. Peixoto, impressionado, tentava resistir ao choro, sem impedir que lágrimas escorressem de seus olhos. Cássio não levantava a cabeça, recordando-se das leviandades praticadas escondidas. Moreira, como Cássio, estava extremamente incomodado com o peso da consciência, enquanto Geralda parecia fazer de conta que não era com ela. A pobre moça, perdida em seus sentimentos, não possuía a maturidade espiritual para observar tudo aquilo com seriedade, aprofundando as advertências de fora a meditar sobre si mesma, sobre a legitimidade de suas escolhas, na certeza de que Deus e seus prepostos tudo sabem a nosso respeito. Como a maioria das casas espíritas e dos cristãos de todas as denominações, pensavam eles que poderiam parecer bons de dia e maus durante a noite, parecer honestos nas manifestações sociais ou coletivas, mas na esfera pessoal,
continuarem tão degenerados quanto a maioria do mundo. Terminada a comunicação, cada qual foi levado de regresso ao seu destino, acordando no leito com as emoções daquela hora. Apesar de não terem registrado a exatidão dos conceitos daquele instante, todos sentiriam que haviam estado em momento muito grave e decisivo para seus destinos. Quem sabe se, com tudo isso, pesando em seu inconsciente, adotassem outros caminhos que não os da calúnia, do amotinamento, da atitude mentirosa e esquiva, decidindo-se a não praticar os atos que tinham em seus planos, atendendo às sugestões inferiores das entidades que os manipulavam. Em geral, o ser humano não valoriza adequadamente as vantagens de que desfruta, nem as concessões com que se vê beneficiado, até o momento em que as perde. Então soa um alerta íntimo, e daí para frente, com a consciência despertada pela supressão dos benefícios, naquilo que interpretava como um rebaixamento, começa a lutar para a reconquista da antiga consideração. O dia que se aproximava então seria a nova oportunidade para que cada um demonstrasse o que verdadeiramente desejava, no tocante aos próprios anseios. Ao seu, acordando no corpo depois de ter descansado, trazia o entendimento alargado pelos alertas daquele amoroso espírito, e ainda que não soubesse de quem se tratava, levantou-se da cama tocado por uma vontade, ainda que tênue, de procurar uma saída mais adequada para os infelizes compromissos do passado. Uma explicação para aquele fenômeno tão intrigante de que se fizera observador direto, sem conseguir controlar a própria reação. Geralda despertou em sua casa, sem qualquer lembrança imediata ou remota daquele encontro espiritual. Sentia, contudo, o coração descontente, turbulento, apertado sem saber o motivo. Atribuíra este estado pessoal ao susto da noite anterior, quando o desconhecido ao seu quase pusera tudo a perder no ambiente físico. Sim, pensava ela, essas ocorrências perturbam nosso espírito e, sinceramente, não sei onde estava seu Jurandir quando permitiu que um estranho permanecesse em nossa reunião. Acho que estas coisas não deveriam acontecer, porque depois a gente que paga o pato, ficando com as sobras das vibrações densas. Não eram os seus desejos amorosos reunidos para destruir o relacionamento de um casal comprometido que lhe surgiam como motivo para o mal-estar. Não. A causa de sua angústia íntima era o erro de Jurandir, que possibilitou a permanência daquele desequilibrado senhor na reunião da noite anterior. Em outra casa despertava Cássio, o infeliz irmão desajustado na vivência das farras descompromissadas. Surpreendentemente, levantara-se do leito irritado, como que indignado com um sonho revelador no qual se sentira desmascarado. Das ideias que arquivara em sua mente de espírito naquela noite, ficara-lhe a noção de haver sido descredenciado pelos espíritos como uma represália por suas escolhas de vida, o que considerava uma ofensa à sua liberdade pessoal e o melindrara profundamente. Teria ou não o livre-arbítrio? Poderia, fora do centro espírita, levar a vida que melhor lhe aprovesse ou precisaria ser um bonequinho dos espíritos e dos conceitos do Evangelho? Por que os espíritos se metiam com sua vida pessoal se dentro do centro continuava agindo dentro dos padrões e das rotinas seguidas? Não era má pessoa, cumpria seus deveres, comparecia às reuniões, procurava ser assíduo, ajudava com alguns recursos financeiros, mas nunca lhe parecia estranho a discrepância entre o que doava para ajudar os aflitos em qualquer parte e as volumosas quantias consumidas em suas aventuras etílicas, nas festas de embalo ou na realização de seus caprichos. Na verdade, Cássio era um trabalhador rotineiro, de superfície, imaginando que sua vida pessoal poderia continuar sendo a mesma pocilga desde que se oferecesse ao trabalho mediúnico em alguns horários da casa espírita. Além disso, supunha ainda que seus protetores teriam de protegê-lo de todos os males e baixas vibrações, mesmo nos lugares inferiores que frequentava e onde desfrutava dos gozos mundanos. É dando que se recebe, costuma dizer, achando-se coberto de razão. Continuando a pensar sobre o sonho da noite, que lhe parecia mais real do que de costume, dizia consigo mesmo:
Se os espíritos não mais me ajudarem, pois bem, eu sei me virar sozinho. Quem disse que preciso deles? Afinal, não é o único centro espírita da cidade. Recebendo as sugestões mentais dos perseguidores invisíveis, começou a conjecturar. O caso Alceu é um bom exemplo de falta de proteção dentro do próprio centro. Afinal, como é que os espíritos dirigentes de um trabalho que se diz tão sério e compenetrado deixam que um maluco se descontrole daquela maneira? Se ele sabe de tudo, como deixaram que as coisas se tornassem insustentáveis? Eram as mesmas sementes de discórdia que as entidades manipuladoras estavam semeando no interior dos outros 3 trabalhadores invigilantes. Era importante que Cássio apoiasse Peixoto, para assim terem mais força e causarem maiores prejuízos ao trabalho espiritual daquela instituição. Além do mais, essas entidades estavam aliadas às outras, que queriam garantir para si as energias do médium, companheiro de noitadas e aventuras nos ambientes pouco apropriados onde se associavam nas trocas vibratórias. Também desejavam afastá-lo da rotina de trabalho no bem, nos 2 dias da semana, quando vários de seus comparsas eram atraídos para o esclarecimento mediúnico, enfraquecendo a invisível turma da bagunça. Já Moreira, o outro irmão envolvido por espíritos do mesmo nível, apresentava idênticos questionamentos aos de Cássio, valendo-se do incidente com Alceu para duvidar da integridade da casa espírita e da direção espiritual que nela se mantinha vigilante. Igualmente ferido em seu orgulho em virtude do cancelamento de seus compromissos de trabalho, ao invés de acatar o convite à regeneração moral, preferira vestir a fantasia de vítima e partir para o contra-ataque, criticando aquilo que não concordava. A condução dos atendimentos, as disciplinas consideradas por ele como exageradas, alicerçando suas acusações no exemplo do destempero de Alceu, impróprio para uma instituição que se supunha escudada na força de bons espíritos. Peixoto, por fim, despertara carregando o coração oprimido, com um peso muito grande em sua consciência, tocado pelas palavras de Bezerra sobre a supressão do compromisso. No entanto, a pressão das entidades inferiores que se ocupavam de sua sensibilidade logo se fez sentir, a fim de transformar seus pensamentos de arrependimento em sentimentos infantis de desestima, de indiferença para com suas necessidades pessoais, tão graves quanto precárias. Está vendo, Peixoto, o que dá ficar 30 anos servindo como burro de carga para os que alegam fazer o bem, quando você mais precisa deles, o jogaram na lata do lixo. Que cristianismo fajuto é esse? Estão querendo se desfazer de você, tirando o que os seus méritos construíram ao longo de tantos anos de serviço. Como é possível uma coisa dessas? E lá se foi Peixoto, imaturo, pelo mesmo caminho da autocomiseração. Infelizmente, nenhum dos 4 trabalhadores da mediunidade havia se preparado para a vida, seguindo os conselhos do Divino Mestre. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Olá, amigos! Este é o capítulo 23 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!